Resolva xn mais 1 igual a 3xn mais 3 elevado a n, com x1 sendo igual a 2. Então, para resolver essa questão, a gente tem que perceber que ela é uma recorrência linear. Por que ela é linear? Porque os termos de xn mais 1, eles estão elevados ao expoente 1. Isso faz com que seja uma recorrência linear. Ela é uma recorrência não homogênea, porque a gente está somando aqui, ó, como se fosse uma função. Como se fosse não, né? É uma função. Então a gente está somando isso. Então faz ela não ser homogênea. E por fim, ela é uma recorrência de segunda ordem. De primeira ordem, perdão. Porque o xn mais 1 ele depende só de xn, apenas do termo anterior. Se dependesse de mais termos, poderia ser de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. Mas nesse caso a gente está trabalhando então com uma recorrência de primeira ordem, linear, não homogênea. Aí a gente tem um teorema para resolver esse tipo de recorrência, que ele fala o seguinte. O teorema, ele fala que se a gente tem aqui um xn mais 1 igual a g de n, xn, mais h de n, ou seja, é a cara que a gente tem aqui, ó. Xn mais 1. G de n vai ser o número que está multiplicando o nosso xn, mais uma outra função, que nesse caso é 3 elevado a n, uma outra função de n, né? Como que a gente faz para resolver isso? A gente tem um teorema que fala que se a gente tem, a gente pode escrever essa recorrência como an, yn. Quem que é esse an? O an, ele é solução, muito importante isso, não nula, de xn mais 1, g de n, xn. Então, o teorema, ele fala que a gente tem que encontrar quem que é o AN, quem que é YN. Quando a gente fazer as substituições, a gente vai ter aqui o XN. O AN, ele é a solução dessa recorrência. Quem que é essa recorrência? Perceba que a gente está ignorando quem que é o H de N. A gente está pegando somente essa primeira parte. Então, se a gente encontrar uma solução para essa recorrência, ele vai ser o nosso AN. Lembrando que essa solução ela é não nula. Então, quando a gente encontrar, a gente vai substituindo os valores e vai chegar numa recorrência. E, por fim, a gente vai provar por indução. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o AN. Então, o primeiro passo é encontrar AN. Bom, o AN, ele é a solução. Então a gente tem o seguinte, vamos trocar, no lugar de n aqui, vamos trocar alguns valores. Se a gente tivesse aqui o x2, ele vai ser, vamos ignorar aqui o h de n, a gente vai ter 3 vezes x, o anterior. Então, x2 é 3 vezes x1, x3 é 3 vezes x2, x4, 3 vezes x3. Então, qual que é o padrão aqui que a gente está encontrando, né? Um xn, ele vai ser igual a 3 vezes o anterior. Então, se a gente tem xn, vai ser 3xn menos 1. Percebe que aqui a gente tem uma multiplicação. O que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar todo mundo que está à esquerda da igualdade e vou multiplicar todo mundo que está à direita dessa igualdade. Quando eu fizer isso, eu vou ter algumas simplificações. Eu vou poder cortar algumas coisas. Então, o x2 ele vai simplificar com x2, o x3 com x3, x4 com x4, xn menos 1 com xn menos 1. Isso vai retornar para mim que xn é igual ao x1, sobrou esse x1 aqui, a gente não sabe quanto que é, vezes essa multiplicação consecutiva aqui de 3, né? Então, eu preciso identificar quantas vezes esse 3 vai aparecer. Eu consigo perceber que ele aparece no índice x1 e vai até n-1. Então, eu estou fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, n-1 vezes. Eu posso escrever isso como se fosse 3 elevado a n-1. Então, essa parte, ela seria o meu AN. Só que eu tenho esse x1. E o teorema fala que eu posso colocar qualquer valor aqui no x1, certo? Desde que ela não seja nula. Então, eu vou escolher, para ficar mais fácil, x1 igual a 1. Então, quando eu trocar o x1 por 1, eu vou ter que o AN, que é a solução, vai ser exatamente 3 elevado a n menos 1. Então, esse é o meu AN, certo? Vamos substituir agora no xn. Então, eu sei que xn ele vai ser da forma AN vezes YN. Sei quem que é o meu AN. Xn é igual a 3 elevado a n menos 1 vezes YN. Eu já vou tentar encontrar quanto que vale o Y1, que isso vai ser importante mais para frente. Então, eu sei que pela questão, pelo enunciado, x1 é igual a 2. Então, eu vou trocar, no lugar de n, eu vou trocar por 1. Então, eu vou ter x1 igual a 3 elevado a 1 menos 1 vezes y1. Eu sei pelo enunciado que x1 é 2. 3 elevado a 0 dá 1, então vai sobrar apenas o y1. Isso vai ser importante mais para frente. Então, eu sei que o y1 ele é 2. Agora, eu tenho algumas informações. Eu sei, por exemplo, que o xn ele é igual a 3 elevado a n menos 1 vezes yn. Sei também que o meu g de n é um número que multiplica a nossa função, o nosso xn aqui, né? Então, nesse caso é 3, nosso g de n. Sei também que o meu h de n, ele é igual, a questão da não homogênea, né? Ele está somando essa função 3 elevado a n. Então, meu h de n ele vai ser 3 elevado a n. Só que para eu fazer as substituições necessárias no teorema, eu preciso saber quem que é xn mais 1. Bom, eu sei quanto que é xn. Então, para mim encontrar xn mais 1, eu vou trocar o n por 1 aqui em xn. Vou trocar o n por n mais 1 aqui no xn e vou encontrar. Então, eu vou ficar com 3. No lugar de n, eu vou colocar n mais 1. Então, eu vou ter n mais 1 menos 1, vai sobrar somente o n, vezes yn mais 1.
A gente chega nisso. Então, eu vou fazer as substituições necessárias aqui. Então, o teorema ele fala, né, mais uma vez, que xn mais 1 é igual a g de n, xn mais hn. Substituindo aqui, eu vou ter que xn mais 1 é isso daqui. Então, eu vou ter 3n vezes yn mais 1 igual a g de n, que é 3, que multiplica o xn, que é 3 elevado a n menos 1, vezes yn, mais o h de n, que é 3 elevado a n. Então aqui eu posso simplificar, né, um pouquinho mais, 3 elevado a n, vezes yn mais 1 é igual. Multiplicação de mesma base, somos expoentes, então o 1 daqui vai cortar com esse menos 1, vai sobrar apenas 3 elevado a n, vezes yn mais 3 elevado a n. Eu preciso isolar o yn mais 1, então esse 3 elevado a n eu vou passar para o outro lado multiplicando. Esse 3 elevado a n vai cortar com esse 3 elevado a n, e esse 3 elevado a n também vai simplificar com esse 3 elevado a n. Vai sobrar para mim yn mais 1. Então a gente encontrou aqui uma recorrência de yn mais 1. Só que a gente não pode ter yn mais 1, porque, mais uma vez aqui, ó, o nosso xn, ele depende de yn, a gente precisa encontrar o yn. Então a gente vai encontrar agora uma forma fechada para yn mais 1. Então a gente vai repetir aquele processo. Eu vou escrever aqui, ó, y2, ele é igual a y1 mais 1, y3 é igual a y2 mais 1, y4 é igual a y3 mais 1. Isso segue até um yn, que vai ser igual a n menos 1 mais 1. Agora, ao invés de multiplicar, eu vou somar ambos os lados. Então, eu vou somar todo mundo que está na esquerda com todo mundo que está na direita, e isso vai me resultar em algumas simplificações. O y2 corta com o y2, y3 com o y3, y4 com o y4, yn menos 1 com yn menos 1. Isso vai resultar em yn igual ao y1, que ele não foi simplificado. E aqui eu tenho uma soma de número 1, que é uma constante, né? Então, eu preciso saber quantas vezes ele apareceu. Eu sei que ele começou aqui no índice, quando o y era igual a 1, e vai até no n menos 1. Então, ele apareceu n menos 1 vezes. Então, mais n menos 1, mais vezes 1. Não preciso colocar o vezes 1, a gente vai chegar nisso. Só que, vamos lembrar que o nosso y1 é 2. Quando a gente fez os cálculos aqui, a gente chegou que o y vale 2. Então, eu vou ter 2 mais n menos 1. 2 menos 1 vai sobrar 1. Então, o yn ele é n mais 1. A gente encontrou yn. Agora, vamos fazer as substituições em xn. xn é an vezes yn. Vamos lembrar que o an é igual a 3 elevado a n menos 1. E o yn é n mais 1. Então, o nosso xn, vou trocar o an por 3 elevado a n menos 1, vezes n mais 1. Acabamos de encontrar a recorrência para uma recorrência linear, não homogênea, de primeira ordem. Só que a gente precisa demonstrar isso ainda, que isso funciona. Como que a gente demonstra? Por indução. Mais uma coisa que é bom escrever, o n ele tem que ser maior ou igual a 1, né? A questão ele fala, ele nos dá o x1, então a gente sabe que ele começa com n igual a 1. Então, o n ele tem que ser maior ou igual a 1. Demonstrar por indução. Para a gente demonstrar por indução, eu tenho que fazer n igual a 1 primeiro. Então, eu vou trocar o n pelo primeiro elemento e ver se bate as contas. Pelo enunciado, a gente sabe que o x1 ele vale 2. Então, a gente tem que chegar nisso. Então, trocando n por 1, a gente vai ter x1 igual 3 elevado a 1 menos 1 vezes 1 mais 1. 1 menos 1 dá 0, 3 elevado a 0 dá 1, vezes 1 mais 1, que é 2. Então, meu x1 é igual a 2. Bateu aqui com o nosso enunciado. Então, é verdadeiro para n igual a 1. Agora, o próximo passo da indução é supor que vale para um certo k. Então, no lugar de n, basicamente, eu vou trocar por k. Xk vai ser 3 elevado a k menos 1 vezes k mais 1. Isso é a nossa hipótese de indução. Bom, sabemos, vamos assumir que seja verdade para um certo k, e a gente quer demonstrar que xk mais 1, né, que a gente tem que provar para o sucessor. Vai ser, no lugar de k, eu vou trocar por k mais 1. Então, k mais 1 menos 1 vai sobrar só o k, e aqui, k mais 2. A gente quer demonstrar disso. A gente quer demonstrar isso. Então, como que a gente prova? Partindo da recorrência, lá do enunciado, a gente tem que chegar nessa parte. Então, partindo da recorrência, a gente sabe que xn mais 1 é igual a 3 xn mais 3 elevado a n. Lá do começo. Agora, eu não estou mais com n, eu estou com o k. Então, vou só fazer a substituição aqui. 3xk mais 1. 3xk mais 3 elevado a k. Bom, aqui a gente tem esse xk. E aqui a gente tem nossa hipótese de indução, que também é xk. Então, eu vou substituir xk
pela hipótese de indução. Então, isso vai me resultar em xk mais 1 igual a 3, que multiplica o xk. O xk está aqui. Ele é 3 elevado a k menos 1 vezes k mais 1. Aqui a gente tem uma multiplicação. Eu vou multiplicar apenas esse primeiro. Aí tem o mais 3k aqui no final. Vou multiplicar aqui o 3, né? Eles são a mesma base. Então, multiplicando aqui, o 3 é como se fosse 1 aqui em cima. Eu vou somar os expoentes. 1 mais k menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então vai sobrar somente 3k, que multiplica o k mais 1. Mais 3 elevado a k. Aqui eu tenho 3k em ambos os lados. Nessa parcela aqui e nessa parcela. Então eu vou colocar ele em evidência. Xk mais 1 é igual a 3k, que multiplica esse k mais 1 mais esse 3k, vai ser 1. Então, quando eu fazer essa distributiva, eu vou voltar nessa linha aqui. Agora, basta eu somar quem está nos parênteses ali. Então, xk mais 1 é igual a 3 elevado a k. K mais 1, sobra k mais 2. Que é exatamente o que a gente queria demonstrar aqui em xk mais 1.